Durante a batalha final pelo controle do universo, todas as forças da humanidade foram destruídas pelos deuses, mas um guerreiro solitário ainda manteve sua esperança e ativou o mecha da galáxia Espiral para estabelecer a última resistência da humanidade. No último milênio, o Imperador do Mundo cometeu genocídio contra a humanidade, pois sua população não podia exceder 1 milhão, porque isso traria o dia em que a Lua se tornaria a mensageira do inferno do mundo e toda a sua população seria destruída. Anos se passaram desde então, e em suas novas vidas, a humanidade vive dia após dia cavando túneis com perfuratrizes para expandir sua aldeia e encontrar itens dignos de serem coletados. Um dia, enquanto Simon ignorava a regra número 1 do Minecraft de não cavar direto para baixo, ele encontrou a chave de ignição de uma antiga arma de guerra, e o chefe da aldeia usou-o como exemplo para dizer aos outros para trabalharem duro. Simon transformou a broca em um pingente, e quando as garotas olhavam para suas roupas e corpos sujos, pensavam que ele era nojento por estar sempre coberto de fezes de animais. Embora ele estivesse desanimado com os comentários deles, ele saiu em silêncio e encontrou o cara chamado Kamina, que parecia uma escova de banheiro deprimida, e disse para ele andar de cabeça erguida. Logo, ele levou Simon aos seus aliados e revelou o plano de escapar para a superfície destruindo o teto da cidade subterrânea. Eles estavam cansados de viver uma vida apertada sem alcançar nada. Então, ao deliberadamente deixar uma multidão de porcos escapar, eles causaram um caos na cidade e queriam que Simon usasse sua broca para quebrar o teto e chegar à superfície. Após chegar ao centro, os porcos se alinharam um em cima do outro para ajudar os idiotas a chegarem ao teto, mas o chefe da aldeia derrubou todos e disse que a superfície não existia. No entanto, Kamina afirmou que tinha visto a superfície com seu pai quando era criança, mas o chefe revelou que ele morreu soterrado em uma pilha de pedras enquanto cavava. Ele lembrou que a cidade subterrânea era tudo o que eles tinham, e por gerações as pessoas viveram dentro dela sem que ninguém tentasse ir à superfície. Mas de repente um terremoto abalou as fundações da cidade e todos correram para dentro de suas casas. Simon ficou morrendo de medo e queria correr, mas Kamina sabia que ele estava assustado porque seus pais foram mortos por causa de um terremoto semelhante. Abraçando-o, ele perguntou aos aldeões se eles planejavam continuar vivendo com medo de terremotos dia após dia. Mas o chefe tinha o dever de cuidar do bem-estar de seu povo, e ameaçou expulsar da cidade qualquer um que sequer pensasse em causar uma revolta. Enquanto Kamina estava preso em uma cela, Simon continuava cavando pela terra à noite, e encontrou um mecha chamado Lagan. Quando todos foram dormir na cidade subterrânea, Simon libertou Kamina de sua cela, pois queria que ele visse o mecha, mas o chefe da aldeia os pegou. Quando de repente um terremoto balançou a cidade inteira e um robô gigante caiu do teto. Pensando que devia ser o robô que Simon estava tentando mostrar, Kamina apontou orgulhosamente para cima, dizendo que o robô veio da superfície. Quando o robô se levantou e atacou os aldeões, todos fugiram apavorados, e Kamina pegou a katana do chefe para lutar contra o robô sozinho. Enquanto ele falava sobre o quanto era incrível, todos achavam que ele devia ser a coisa mais idiota do planeta inteiro, mas Simon, por outro lado, estava maravilhado com ele. O atirador se preparou para acabar com a conversa, mas uma garota ruiva desceu de tirolesa para a cidade vinda da superfície enquanto atirava no mecha com seu rifle superpotente, e todos perceberam que a superfície realmente existia. Ela conseguiu derrubar o mecha de costas, mas ele se levantou novamente porque o nível 69 da aura de excitação de Simon ao ver Yoko lhe deu energia. Quando ele os atacou, Simon puxou todos eles para debaixo da terra, e enquanto viajavam pelo túnel, Yoko revelou que ela era originalmente de Littner, a cidade vizinha à cidade Dia. Eles chegaram a uma janela e Yoko se preparou para um tiro perfeito para derrubar o atirador, mas o idiota a fez errar o tiro e eles foram forçados a voltar para os túneis. Simon levou todos eles para ver o mecha que havia encontrado e queria usá-lo para sair do perigo. A broca em seu pescoço começou a brilhar quando ele entrou no mecha e Simon pediu a Kamina para pilotá-lo, mas ele recusou, pois o mecha não pertencia a ele. Enquanto o atirador continuava a causar estragos na cidade, Kamina fez Simon acreditar em si mesmo ao motivá-lo, e ele finalmente decidiu usar o mecha. Inserindo a chave de perfuração, ele ativou o mecha, e depois que ele se transformou, eles o usaram para sair dos túneis e enfrentar o atirador. Quando ele os atacou, eles desviaram no ar, mas o atirador os socou, e enquanto Simon foi arremessado contra uma parede de rocha, Yoko e Kamina caíram na cabeça do mecha-monstro. Ele tentou agarrá-los, mas eles estavam constantemente evitando sua mão. E recobrando a consciência, Simon finalmente conseguiu reunir coragem para lutar, e empurrou sua mão para trás. Ele colocou os dois dentro do mecha pouco antes de serem atacados, e por causa do recuo de seu próprio ataque, o atirador foi nocauteado. Seus dentes eram tão fortes quanto diamantes, e os três idiotas acharam que estava morto, mas o atirador os agarrou com seus dentes afiados. No entanto, Simon conseguiu se libertar criando uma broca na testa do seu mecha, e aumentando a potência ao máximo.
Ele destruiu o braço do Mecha e continuou a usar o impulso para empurrar o mecha monstro até a superfície. Enquanto todos olhavam para eles em admiração, Simon continuou subindo, e quando finalmente saíram do túnel, o mecha monstro estava despedaçado, e eles finalmente viram o mundo exterior pela primeira vez na vida. Eles ficaram mesmerizados com sua beleza, e os 5 decidiram se apresentar uns aos outros, os dois sendo os meatbags da Yoko com muita física de balanço. No entanto, os idiotas sem cérebro esqueceram que estavam no ar, e quando caíram no chão, Simon encontrou sua cabeça entre o acolchoamento da Yoko e ficou vermelho de vergonha. Mas ela puxou sua cabeça de volta para lá, enquanto mais 2 homens armados estavam sobre eles. Quando eles atacaram, Simon mal conseguiu escapar e começou a fugir deles. No entanto, ele estava com medo e queria cavar seu caminho de volta para a cidade Dia, mas Kamina disse para ele não perder a coragem e saiu do mecha para lutar contra eles sozinho. Mas quando o atirador o atacou, Simon salvou sua pele novamente e Kamina perguntou quanto tempo ele planejava correr. Simon começou a voar e quando Yoko atirou neles, o mecha fez um salto mortal para frente por causa do recuo, e Yoko continuou atirando no mecha com seu rifle super carregado. No entanto, naquele instante, Lagan ficou sem energia e até a arma de Yoko estava sem balas. Mas os amigos dela os protegeram atirando nos mechas dos pistoleiros, e quando um deles estava prestes a ser destruído, um homem besta escapou dele e o outro mecha o levou enquanto todos continuavam atirando nele. Yoko disse a Kamina que os homens besta pilotavam os mechas na superfície, e quando a noite se aproximava, Kamina elogiou Simon por salvá-los e agradeceu a ele. Um fanboy feio com uma testa grande chamado Ron não conseguia acreditar o quanto Lagan era bonito. E enquanto Yoko lhes contava sobre as estrelas e a lua, Ron mostrou-lhes um dispositivo para monitorar os mechas. No entanto, os 2 idiotas analfabetos não conseguiam ler, e Ron revelou que era possível que pessoas vivessem na superfície no passado. Ele continuava dando em cima do Kamina, e ofereceu-se para mostrar o que seus dedos podiam fazer. Então Kamina estava prestes a cortar sua cabeça até que Yoko o interrompeu. Depois, todos viajaram para voltar ao esconderijo, e no caminho encontraram um crânio, e decidiram dar-lhe um enterro apropriado. No entanto, Kamina achou que era uma perda de tempo cavar sepulturas para alguém que já estava morto, e disse a todos que ele nunca morreria antes de desvendar os mistérios do universo. Depois de viajar por algum tempo, eles finalmente chegaram ao esconderijo, e Yoko trouxe um pouco de comida para os dois, mas eles estavam dormindo profundamente depois de trabalhar pra caramba o dia todo. Enquanto dormia, Kamina viu a lembrança de seu pai o deixando para vagar pela superfície, e na manhã seguinte, eles acordaram abruptamente depois que um gunman pousou perto do esconderijo. Eles ignoraram no começo, mas quando o outro chegou, Yoko pensou que provavelmente queriam se vingar por ontem, e deu uma arma para Kamina lutar com eles. Simon pediu-lhe novamente para pilotar o mecha, mas ele deu-lhes um tapa nas costas e disse-lhe para fazer isso ele mesmo antes de ir embora. Enquanto Simon tentava iniciar o Lagan, outro enorme mecha caiu do céu, fazendo-o perceber que os terremotos na cidade subterrânea eram causados por esses tremores das aterrissagens dos gunmen. Os pais dele foram mortos por causa deles, e enquanto ele gritava de raiva, as forças atraíram os mechas para um canyon, e tentaram prendê-los nele explodindo os penhascos. No entanto, eles conseguiram se libertar e quando escaparam, Kamina decidiu que arrancaria o homem besta do mecha e pilotaria ele mesmo. Então, quando Simon apareceu, ele montou em seu mecha e eles pularam no ar para desviar do ataque dos atiradores. No entanto, eles estavam prestes a ser atingidos no ar, mas Yoko os protegeu e fez o atirador socar seu aliado. Kamina caiu sobre o mecha inimigo, e enquanto tentava abrir sua boca com sua arma, o idiota quase se matou com ela. O outro atirador estava prestes a esmagar seu corpo, mas Simon impediu, e depois de destruir seu braço com a broca de Lagan, ele abriu a boca do mecha, permitindo que Kamina entrasse nele. No entanto, o mecha o rejeitou, e os outros mechas pensaram que os dois tinham matado seu comandante. Então começaram a espancar Kamina. Simon queria protegê-lo, mas foi jogado para o ar, e quando Kamina caiu no chão, sua cabeça pousou em cima de um esqueleto, e ele lembrou-se de não acabar como um esqueleto no meio do nada. Com sua nova determinação, ele finalmente conseguiu tomar controle do mecha, e quando Simon estava prestes a ser pisoteado, ele deu um chute nos gunmen e os socou depois, mas seu braço e perna foram destruídos no processo. Ambos foram lançados para dentro do canyon, e quando Simon finalmente acordou, Kamina pegou seu mecha na mão e o jogou em direção aos gunmen como uma bola de canhão. No entanto, quando ele errou o alvo, os atiradores começaram a dançar de diversão, mas Simon cavou pela montanha para destruí-los por trás, e o líder deles fugiu para salvar sua pele. Yoko não pôde deixar de sentir que os dois eram especiais, já que ninguém na história havia conseguido controlar o mecha de um homem fera. Kamina deu o nome de Guren ao seu mecha, e naquela noite todos foram até o esqueleto em que Kamina pousou para fazer um enterro. Mas quando ele viu a pulseira no braço do esqueleto e uma capa familiar nas costas, percebeu que o esqueleto era seu pai, que saiu para comprar leite e nunca voltou. Ele gritou de dor, e mais tarde voltando para o esconderijo, continuou se gabando sobre sua batalha para outras pessoas.
Ao contrário dele, Simon permaneceu reservado, e Yoko perguntou-lhe se Kamina estava bem, pois achava que ele estava escondendo sua dor fingindo não se importar. Simon concordou com o que ela disse, e na manhã seguinte, Ron havia combinado todos os 3 mechas dos pistoleiros para formar um novo mecha para Kamina. Ele até tinha o logotipo de Gurren Lagann nele, e quando Yoko veio, ela pediu a Kamina para se juntar a ela na caça por comida, e talvez caçar sua castidade mais tarde. Ele concordou, mas quando ele pediu a Simon para ir junto, Yoko ficou irritada, mas ela apenas foi com isso. Ao chegar no esconderijo dos monstros, ela os observou através da mira de seu rifle, enquanto contava aos dois que a vila a que pertencia era um depósito de armas de séculos atrás, e ela encontrou seu rifle lá. Quando matou um monstro com uma flecha, revelou que, como o rifle era alimentado por eletricidade, ela podia trocar as flechas por balas, e tinha permissão para continuar usando-o, já que era a melhor atiradora entre o pessoal. Ela ofereceu a Kamina a chance de tentar, e ele a surpreendeu ao acertar um monstro voador no céu bem no meio do corpo. No entanto, quando foi pegar sua comida, percebeu que havia outra flecha cravada nela, e quase desviou de uma flecha que veio da grama alta. Ele conseguiu acertar o arco do alvo, mas era tudo uma armadilha de Viorel para tentar cortá-lo com sua faca de açougueiro. No entanto, Kamina conseguiu desviar no último segundo, e Viorel revelou que pertencia às forças de erradicação humana. Ele queria que Kamina devolvesse o pássaro a ele, pois foi ele quem atirou primeiro, mas o pássaro ainda estava vivo, e quando Viorel estava prestes a atacá-lo novamente, Kamina desembainhou sua katana. Ele atacou Viorel, mas tudo o que conseguiu cortar foi um pouco de grama, e Violet o dominou com uma enxurrada de golpes, arranhando sua pele várias vezes no processo. No entanto, Kamina usou uma flecha escondida em suas calças para cortar seu rosto, e quando Viorel estava prestes a atacá-lo novamente, Simon o protegeu, e Yoko forçou Viorel a recuar com seu rifle. O que eles não esperavam era que ele entrasse em um mecha enorme pra caramba. Então Simon levou Kamina para Gurren e os dois podiam se comunicar entre si dentro de seus mechas graças ao Ron. Ao contrário de Kamina, Simon estava com medo de lutar contra o mecha de Viorel porque era enorme, mas Kamina disse para ele criar coragem e avançou sem pensar para enfrentá-lo. Ele deu uma cabeçada em Viorel e tentou socá-lo, mas Viorel o acertou com um soco-martelo e o chutou para longe. Simon correu para atacar Viorel com a broca na cabeça do Lagann, mas Viral lançou projéteis para afastá-lo. Sem outra opção, Kamina lançou Simon em direção a Viral, como fez com os outros Mechas, mas ele estava preparado e chutou Simon quando ele tentou empalá-lo por trás. Quando Kamina tentou usar a distração para atacá-lo, Viral o desequilibrou, e socando seu estômago, ele o enviou voando em direção a uma parede de pedra. Para acabar com eles, ele usou seu ataque de feixe de energia supremo, mas quando a poeira baixou, percebeu que os dois dominaram a arte de fugir das responsabilidades assim como seu pai. Simon tinha cavado um túnel pela montanha para escapar, e Yoko suspirou aliviada ao vê-los, mas o pequeno estava com medo de morrer de susto. Naquela noite, ele disse a Kamina que queria voltar para sua aldeia, pois os Homens-Fera tinham pessoas duronas do lado deles e ele não queria ver Kamina, ou ele mesmo morrerem. No entanto, Kamina lembrou-lhe que ele estava destinado à grandeza, e quando ele voltou para o esconderijo, Yoko pediu-lhe para deixá-la pilotar Lagann em vez de Simon, pois ele poderia morrer por causa dele na próxima luta. Mas Kamina acreditava em seu irmãozinho, e pensava que ele conseguiria no último segundo. Yoko o chamou de idiota por ter tanta fé nele, mas Kamina chegou onde estava por causa de Simon, e acreditar nele permitiu que ele acreditasse em si mesmo. No dia seguinte, ele ficou na frente do esconderijo com Guran para proteger todos do ataque de Viral, mas o mecha de Simon não estava funcionando porque ele estava com medo, e Yoko prometeu manter sua posição e proteger sua casa, mesmo que morresse no processo. Logo depois, Viral causou um tremor ao pousar, e os soldados humanos começaram a atirar nele, mas ele não se feriu, e quando os afastou com projéteis, Kamina o atacou, mas Viral o lançou no ar e o mandou voando com um chute. Yoko tentou atirar em sua cabeça, mas ele criou um escudo de aço para se proteger e jogou Kamina no chão. Ele continuava chutando-o sem piedade e o bombardeava com uma série de mísseis, mas todo aquele tempo Simon não conseguia reunir a coragem para ajudá-lo. Então Yoko disse a ele que Kamina estava se levantando repetidamente mesmo quando estava sangrando, apenas porque acreditava em Simon. E ao ouvir essas palavras, Simon finalmente começou o Lagann. Enquanto isso, Viral elogiou a habilidade de Kamina de aguentar uma boa surra, e quando tentou socá-lo, ele se esquivou e o lançou em direção a uma montanha. Enquanto todos olhavam para Guran horrorizados, Viral carregou seu golpe supremo novamente, mas Simon acertou sua cabeça com um ataque surpresa do chão, fazendo-o errar seu golpe máximo. Kamina sentiu uma nova esperança quando Simon finalmente veio e pediu para combinar seus mechas juntos. Todos ficaram hipnotizados por sua ideia, mas quando ele simplesmente enfiou Lagann na cabeça, todos se perguntaram se havia um limite para o quão estúpida uma pessoa poderia ser. Quando Viral os atacou com um feixe de energia, Simon invocou uma barreira de luz para bloquear o ataque, e os dois finalmente se fundiram para formar o deus da guerra mecha supremo.
Eles trocaram socos nos rostos, mas o soco deles foi muito mais forte que o dele. E depois de colocar o capacete de Viral na cabeça, eles se transformaram ainda mais e Viral foi forçado a usar suas katanas secretas para batalhar contra eles. No entanto, Kamina invocou Brocas através de sua mão para destruir as espadas e, percebendo que não poderia vencê-los, Viral atacou-os com uma chuva de mísseis e usou a nuvem de fumaça como cobertura para escapar. Kamina queria persegui-lo, mas Simon disse que ele não estava em boas condições, então era melhor não perseguirem Viral. Naquela noite, todos comemoraram por causa da vitória, e Yoko pediu desculpas a Simon por ter falado mal dele para Kamina. Enquanto consertavam seus mechas, Ron encontrou os locais das sedes dos atiradores, e depois que Kamina se despediu de seu pai, ele e Simon se prepararam para infiltrar-se nas sedes sozinhos. Mas Ron não podia deixá-los ir sozinhos, pois precisavam de um mecânico de primeira para consertar seus mechas, e quando os três começaram sua jornada, Yoko ficou triste ao vê-los partir. Então Daoka disse a ela para ir com eles, e prometeu proteger todos até que ela retornasse. Juntos viajaram para enfrentar os atiradores, mas caminhar sob o sol os cansou rapidamente. Enquanto faziam uma pausa, Kamina pediu a Simon para treinar com ele para que pudessem fazer uma combinação masculina, já que a última o deixou tão envergonhado que não conseguia se olhar. Ele queria que Simon pulasse em seu ombro com seu mecha, e quando ele recusou, Kamina lançou pedras nele para convencê-lo, e uma de suas pedras destruiu o robô de estimação favorito de Ron. Enquanto Simon continuava a fugir dele, 4 irmãos olhavam para eles do topo de um penhasco, e pensando que um homem armado estava atacando um humano, jogaram bombas em Kamina e montaram bestas para proteger o pequeno humano. Kyo tentou acalmar Simon, empurrando seu rosto entre suas almofadas, e Kamina tentou se levantar, mas Guran não começou porque estava com fome. Quando ele saiu do mecha, Kitten chamou-o de Homem-Fera, então ele deu um soco em sua cara estúpida, e disse-lhe para verificar seus olhos com um médico. As 3 meninas eram irmãs de Kitten, e elas ficaram tão impressionadas com a masculinidade de Kamina que todas ficaram encantadas. Simon se sentiu miserável quando eles o deixaram, e as garotas pediram desculpas a Kamina por pensar que ele era um homem-fera. Os irmãos se chamavam de caçadores de homens-fera irmãos negros, e quando Kitten viu suas irmãs babando por Kamina, ele ficou bravo e o desafiou para uma luta corporal. Mas Yoko disparou um tiro de advertência para detê-lo, e o menino começou a suar de medo dela. Depois, as meninas se aventuraram no deserto árido para encontrar comida para todos, e encontraram um lago que indicava que animais deviam estar por perto. Avistando alguns pássaros, Yoko pegou seu rifle para atirar em alguns deles, mas os irmãos encontraram um monstro peculiar e acharam que poderiam comê-lo. Enquanto isso, depois de saberem que estavam indo para o quartel-general dos Homens-Fera, Kitten achou que estavam se precipitando se pensavam que poderiam derrotar os Homens-Fera, já que os infames 16 atiradores de cabeças viviam lá. Quando as meninas voltaram, todas estavam prontas para comer o que achavam ser algum tipo estranho de planta. Mas quando Simon tentou mordê-lo, eles perceberam que estava vivo, e a criatura começou a amaldiçoá-lo. No entanto, quando Kamina ia comê-los vivos, o monstro fugiu com seus parentes, e Kitten começou a persegui-los ao perceber que eram os Homens-Fera de 16 faces. Quando os irmãos negros se aproximaram deles em seus cavalos estranhos, os Homens-Fera entraram em seus mechas e rolaram para escapar. Ao mesmo tempo, Kamina disse a Simon para entrar em seu mecha, e Yoko o protegeu, enquanto ele corria em direção ao Guren. No entanto, ele ia ser esmagado pelos homens armados, então Kitten salvou sua pele jogando bombas, permitindo que ele entrasse no Guren. Simon, que já havia entrado no Lagan, tentou se combinar com Kamina, mas ele o afastou e foi atingido nas costas pelos homens armados. Simon perguntou o que ele estava tentando fazer, então Kamina disse que queria se combinar de forma masculina, e ambos foram lançados pelo líder dos Homens-Fera. Chamando todos os seus semelhantes, transformou-se no mecha de calamidade de 16 faces, e enquanto Kamina reclamava sobre sua combinação masculina, lançou seu braço em direção a ele e o derrubou no chão. Simon correu para ajudá-lo e, percebendo que morreriam se não combinassem, subiu no Guren. Mas Kamina o afastou novamente, e Yoko ficou irritada com ele por chorar como um bebê. Quando Buda o lambeu para fazê-lo levantar-se, Simon se perguntou qual era a coisa masculina combinada de que Kamina estava falando, e finalmente percebeu que ele queria que ele pulasse sobre ele. Enquanto estava sendo dominado pelos homens besta, Simon correu em sua direção, mas foi atingido pelo mecha de 16 faces e caiu no chão. Ao perceber que ele estava prestes a ser morto, Yoko veio com a Kitten para ajudá-lo, e ao dizer para ele fugir, ela atirou na bomba da Kitten para causar uma distração, mas as 3 garotas foram atacadas pelos atiradores como resultado. Por causa disso, Simon correu em direção a Kamina, e depois de desviar do ataque e pular em cima de Guren, os dois combinaram seus mechas na máquina de guerra suprema. Para enfrentá-los, os homens besta também se transformaram, e enquanto lutavam uns contra os outros, Kitna procurava por suas irmãs, mas não conseguia encontrá-las em lugar nenhum. Enquanto isso, Simon e Kamina estavam sendo pressionados porque estavam com fome, e o mecha não conseguia obter a força necessária para eles.
Então Buda mordeu seu próprio rabo para fornecer nutrientes a eles, e carregando ao máximo, eles derrubaram o Mecha de Calamidade. Ele começou a girar em torno de Gurren Lagann para confundir os dois. Mas Kamina convocou brocas de seus braços e perfurou todos os rostos dos pistoleiros como um espeto de carne, destruindo todos. Eles em um instante. Os homens bestas estavam sem seus mechas agora, então eles fugiram. E quando as 3 meninas apareceram, Gatinho não conseguiu segurar as lágrimas ao ver que elas estavam bem. Todas correram em direção a Kamina e Simon para agradecê-los por protegerem suas vidas. E Ron pensou que teria que passar a noite toda consertando os mechas daqueles idiotas. Com a luta terminada, os irmãos Black se despediram de seus salvadores e seguiram seu próprio caminho sob a luz dourada do sol poente. Na manhã seguinte, Kamina e Yoko patrulharam a área em busca de outros Gunmen, e quando ela acidentalmente sentou em sua cabeça, ele zombou de sua bunda achatada e ela se preparou para lançar um julgamento divino sobre ele. Enquanto Ron estava ensinando Simon sobre os mechas, Kamina implorou para salvá-lo da louca. E por causa da briga deles, eles acidentalmente caíram em um buraco profundo na terra e chegaram a uma vila subterrânea. As pessoas dessa vila consideravam Mecha como deuses e achavam que tudo na superfície pertencia a eles. Eles tinham uma cabeça de mecha dentro da vila que eles adoravam. E como Simon e os outros vieram de fora, as pessoas os consideravam mensageiros do Deus da Face. 2 órfãos desagradáveis chamados Gimme e Derry continuavam incomodando-os com perguntas sobre a Terra Celestial na superfície. Então Rossio ordenou que eles fossem embora, pois estavam incomodando os convidados. Ele disse aos outros que o Deus Rosto era a divindade deles, e pediu a Yoko que se cobrisse, já que sua física de movimento estava distraindo-o. Então, ela vestiu a roupa do aldeão, mas Kamina estava tão acostumado a vê-la tramar o tempo todo que levantou seu vestido, então ela o chutou no chão e o chamou de escória repugnante e sem esperança da terra. Rossio pediu que parassem o comportamento violento e obsceno, pois as pessoas da aldeia os viam como celestianos que viajavam na companhia do Deus da Face. Enquanto ele explicava a religião deles, um garoto veio e disse a Rossio que trigêmeos nasceram na cidade. Como o sumo sacerdote chamado Madin só permitia que 50 pessoas permanecessem na aldeia, eles tiveram que enviar 2 pessoas para o mundo exterior para manter as rações para todos. Mas Madin retratou isso como uma bênção para que as pessoas saíssem para o mundo dos deuses. Kamina e o resto receberam esqueletos de peixe como comida, e ele reclamou disso. Mas tudo o que eles tinham em sua cidade era um pequeno lago e um Gunman quebrado, então até mesmo esqueletos eram um luxo para eles. Quando Rossio veio e pediu para eles contarem sobre as terras celestiais, Kamina disse que a grande cabeça não era o deus deles, mas as pessoas daquela cidade acreditaram nisso a vida toda. A vila deles estava à beira do colapso, mas quando Madin assumiu a administração da vila, as coisas melhoraram. Ele pediu desculpas a todos em nome de Rossio, dizendo que faltava células cerebrais para compreender suas palavras divinas, e se apresentou como o governador da cidade. Quando Kamina ficou cara a cara com ele, pediu a Rossio que se afastasse e deixasse seus convidados descansarem durante a noite para se afastar de Kamina, que estava irritado com ele por sua atitude de superioridade. No entanto, antes de ir dormir, Rossio decidiu prestar suas bênçãos ao Deus da Face e notou uma alavanca no nariz. Ele a puxou e quando o rosto se abriu, viu um cockpit dentro dele. Kamina ficou surpreso ao ver que a cabeça grande ainda funcionava, então ele disse a Rossio para dar uma volta nela. Mas antes que ele pudesse dar uma resposta, Madin apareceu e o repreendeu por tocar em seu deus. Kamina ficou irritado com Madin, pois ele o lembrava do chefe de sua aldeia, mas o governador disse-lhe para deixar a aldeia se não tivesse mais nada a tratar e foi embora. Reunindo toda a sua aldeia, ele pediu a todos que pegassem varetas de uma caixa, uma por uma, pois essa era a sua maneira de escolher as 2 pessoas que teriam que ir à superfície. Todos pegaram os gravetos, e quando restaram apenas 2, Gimme e Derry os pegaram, revelando-se os 2 aldeões que seriam abençoados com a chance de sair. Rossio pediu a Kamina e ao resto para levarem as crianças com eles, e disse que sempre que a população da aldeia excedesse 50, algumas pessoas seriam escolhidas para serem filhos dos deuses e enviadas para o exterior. No entanto, eles não puderam levar as crianças com eles, pois não era um lugar para brincarem. Então, Madin decidiu que enviaria as crianças para a superfície realizando uma cerimônia como de costume. Ele acreditava que as pessoas enviadas para fora se libertariam das tristezas da vida e ficariam juntas com os deuses em felicidade. Mas Kamina achava que todas as suas palavras eram besteira, e Gimme e Derry imploraram que os levassem para fora, mas ele disse que era melhor ficarem onde estavam. Quando Madin lhe pediu para parar de criticar sua religião, Kamina ficou irritado e disse a todos que o governador deles estava enchendo-os de mentiras. As palavras dele deixaram Rossio irritado, e ele queria lutar com Kamina, que continuava a provocá-lo para mostrar o que tinha. Mas Madin disse-lhe que os seres celestiais estavam apenas a testá-los. De repente, do nada, um atirador caiu na aldeia, e todos pensaram que era um deus. Mas, sabendo que era um atirador pilotado por um homem-fera, Yoko atirou nele, e Kamina e Simon entraram em seus mechas antes de combiná-los na máquina de guerra suprema. Eles lutaram contra os atiradores, e Kamina disse a todos os aldeões para saírem, pois morreriam se ficassem por perto.
Rosil também tentou fugir, mas ficou paralisado quando viu o Deus da Face se levantando. E Camina disse novamente aos aldeões que os Gunmen eram inimigos da humanidade. Enquanto continuavam lutando, o Deus da Face deixou seu corpo cair sobre eles, e os Gunmen o atacaram com uma enxurrada de golpes. Mas o Deus Rosto o socou para empurrá-lo de volta em direção a uma cachoeira. Antes que pudesse se levantar, o Deus Rosto derrubou os atiradores para fazê-los cair em um abismo sem fim. E com a luta terminada, o Deus Rosto abriu a boca e Rosil viu Madin pilotando-o. Ele perguntou o que estava acontecendo, mas de repente começou a cair em direção ao buraco. Então Simon agarrou o Deus Rosto no último segundo. E Madin disse a todos que ele apenas imitou o que Camina e Simon estavam fazendo. Ele implorou para que deixassem a aldeia e não a perturbassem mais do que já tinham feito, mas Camina se recusou a fazer isso. Mais tarde, enquanto Rosil estava cuidando dos ferimentos de Madin, pediu-lhe que contasse a verdade ao seu povo. Mas Madin sabia que isso colocaria as pessoas em desordem. A aldeia deles não tinha recursos para sustentar uma grande população, então a primeira coisa que ele fez quando se tornou governador foi estabelecer um limite de 50 pessoas que poderiam ficar na aldeia. Ele manteve tudo para si mesmo todo esse tempo e usou a religião como uma ferramenta, pois sabia que a aldeia seria aniquilada se ele não permanecesse rígido. Ele até escolheu enviar Gimia e Deri para fora, porque eles não tinham família, e não haveria muitas pessoas para lamentar por eles. Quando Rosil ouviu isso, percebeu que Madin havia mandado sua mãe para a morte fazendo o mesmo com ela, e ele se desculpou por isso. No dia seguinte, as crianças estavam prontas para serem enviadas para fora, mas Rosil queria ir com elas para dar-lhes uma melhor chance de sobrevivência, e planejava fazer da superfície um lar para a humanidade. Assim ninguém precisaria ficar nas vilas subterrâneas. Madin aceitou seu pedido e pediu-lhe para levar a escritura sagrada com ele, mas Rosil não sabia ler. Madin não sabia como ler também, mas ele ainda queria que ele levasse para fora como um presente. E quando os três chegaram à superfície, viram Camina e o resto esperando para recebê-los. Após encontrar com os três, todos procuraram por uma instalação que fosse grande o suficiente para lançar Gunmen, e mesmo quando puderam vê-la se movendo em um mapa, não conseguiram encontrar em lugar nenhum. Enquanto todos falavam sobre a possibilidade de seus dados serem corrompidos, Yoko lutava para respirar porque todos estavam dentro de Guren, e todos continuavam peidando sem parar. Então perguntaram a ela se algo estava errado, mas ela esbravejou contra todos eles e disse aos porcalhões para tomarem banho de vez em quando. Naquele momento, vários coelhos armados pousaram perto deles, então Camina e Simon foram em direção a Guren Laga. E depois daquele idiota fazer um longo discurso sobre como ele era incrível, ele derrubou os pistoleiros num instante. No entanto, outro coelho estava prestes a comer Rosil e as crianças, mas Yoko o abateu, e o último pistoleiro correu por sua vida. Camina queria matá-lo instantaneamente, mas quando Rosil disse que eles poderiam segui-lo para alcançar a sede dos pistoleiros, eles o seguiram e ficaram presos em uma área densa e nebulosa. Eles olharam ao redor para se orientarem e viram um velho parado na frente deles. Então perguntaram o que ele estava fazendo naquela névoa densa. Mas ele não respondeu e apontou para uma direção. Então, eles seguiram-na e chegaram a um prédio claramente suspeito. Rosil queria investigar primeiro, mas todos aqueles idiotas entraram sem pensar e foram recebidos por coelhinhas com peitos enormes e balançantes. Os caras acharam que estavam no paraíso. E uma velha feia os recebeu, dizendo que as façanhas do Time Guren tinham se tornado famosas entre os humanos e ela queria dar uma recompensa a todos. Ela tinha preparado um jantar farto para eles, mas como parecia suspeito, Rosil ficou desconfiado, mas os outros já tinham terminado 90% da comida antes que ele pudesse avisá-los. Enquanto todos comiam à vontade, as três irmãs dos irmãos Black cumprimentaram seu fornecedor de carne, Camina, e todas elas ficaram emocionadas ao vê-lo. Yoko ficou com ciúmes ao ver todas aquelas meninas abraçando Camina, e Simon perguntou por que o gatinho não estava com as meninas. Então eles revelaram que ele tinha algo para cuidar e eles estavam esperando por ele na superfície. No entanto, foram atacados por homens armados, e assim como a equipe Guren, eles perseguiram o último coelho restante e se perderam na névoa espessa, antes que o velho os guiasse para aquele local. Quando todos terminaram sua comida, a velha disse-lhes para relaxar a fadiga da batalha nas fontes termais, e Camina achou que iria se divertir muito. Mas as fontes termais eram separadas por gênero. Enquanto tomava banho, Camina apontou para a lua cheia e expressou seu desejo de viajar para a lua um dia. Simon pensou que o último parafuso intacto em seu cérebro finalmente ficou solto, mas para Camina nada era impossível, desde que dessem o seu melhor. Quando ele disse isso, até Simon achou que eles poderiam eventualmente deixar o planeta. E enquanto continuavam discutindo seus planos para o futuro, Simon percebeu que a fonte termal das meninas estava estranhamente silenciosa. Então ele ajudou Camina a subir uma parede para verificar, mas ele viu que não havia ninguém presente na fonte termal. De repente, a velha bruxa se transformou em um homem fera e depois de revelar que o lago fazia parte do seu mecha, ela jogou os dois para fora por um buraco. As garotas ficaram presas dentro do Gunmen e Simon e Camina correram para entrar em seus mechas, mas alguns coelhos fugiram com Guren.
e enquanto Ross estava indo para o local deles, ele viu aqueles coelhinhos correndo com Gurren. Enquanto isso, Yuko estava irritada por terem atraído uma garota linda como ela para uma armadilha. E enquanto Kamina pulava sobre os homens armados, ela destruiu a gaiola para libertar todos e entrou no prédio. As garotas coelhinhas se transformaram em bestas, e enquanto todos lutavam com as garotas coelhinhas bestas, Simon e Ron estavam prestes a ser esmagados pelos homens armados. Mas uma explosão impediu isso quando os outros chegaram à sala de controle após derrotar os homens bestas. Quando algumas garotas coelhinhas charmosas cercaram Kamina, ele ficou irritado porque tais belas e voluptuosas criações de Deus eram suas inimigas, e as derrubou. Simon correu para resgatá-las da sala de controle, e depois que todas se espremeram no pequeno cockpit, ele pulou no ar e viu Rosie esperando por eles com Gurren. Sem perder tempo, Simon combinou com ele, e uma vez que Kamina estava dentro do Gurren, ele usou óculos enormes para destruir os homens armados em pedaços. Yuko começou a pular de alegria, mas quando sua cobertura de trama foi desfeita, os meninos viram um vislumbre de seus grandes globos iluminados, e ela fugiu envergonhada. Naquele instante, foram atingidos por uma explosão ao longe, e quando Kamina se levantou, viu Virou, que tinha vindo se vingar. Chamando Kamina de um bufão nu, ele ordenou que devolvessem seu capacete, mas ele teve a dignidade de não lutar com eles até que se vestissem. Enquanto lutava com Gurren Lagann, Kamina o chamou de idiota, por lhes dar tempo para se recuperarem. Mas uma vitória sem uma luta adequada não teria dado honra a Virol. Ele os lançou no ar com seu golpe, e enquanto giravam no ar, ele saltou para parti-los ao meio com sua katana. Mas Kamina pegou com os dentes de Gurren, e Virol os esmagou no chão, causando uma grande explosão. Enquanto estavam de cara no chão, ele ordenou que devolvessem seu capacete, mas Kamina disse para ele pegar a força e cortou suas katanas com brocas. Eles tinham feito inimigos com a capital dos Homens-Arma ao atacar Virol, e enquanto ele se gabava do poder da capital, uma literal bomba nuclear os atingiu de longe, e todos viram um enorme Homem-Arma se aproximando. Era grande como uma montanha e atacou Gurren Lagann com um poder de fogo que nenhum humano havia visto antes. Aproveitando a oportunidade, Virol usou a arma na cabeça de sua mecha para atacá-los, e a fortaleza móvel Gunman Daigunzen se ergueu sobre eles com seu corpo enorme. Ron percebeu que a base inimiga que estavam procurando era na verdade Daigunzen, e Kamina se preparou para enfrentá-la, pois, por maior que fosse, ainda era operada por alguém. No entanto, Yuko queria que ele voltasse porque era perigoso se envolver com isso, e até Simon tentou colocar um pouco de juízo na cabeça de Kamina, que não tem neurônios. Mas ele estava decidido a lutar contra isso, não importava o que acontecesse. Feymuf, um dos 4 generais do Rei Espiral, avisou aos pequenos humanos que eles haviam incorrido na ira de seu líder, então ele veio para mostrar a eles seu lugar. Ele começou a atacá-los com explosivos dos enormes canhões, e eles foram lançados no ar antes de caírem no chão. Então Yuko implorou para Kamina voltar, mas, sendo o louco que era, ele foi lutar contra Daigunzen mais uma vez. No entanto, a perna de Gurren Lagann ficou ferida, e todos disseram a Kamina para desistir e formular uma estratégia adequada para derrotar seu inimigo, que era forte demais para eles. Mas ele usou seu espírito de luta para reparar a perna, e avançou contra Daigunzon mais uma vez. Enquanto eram bombardeados por seu canhão, Kamina pensou em uma maneira de subir no enorme robô, e Timoth os atingiu com uma arma nuclear. Uma enorme nuvem de poeira foi criada como resultado. Eles foram jogados no ar pela explosão, mas aproveitaram para voar em direção à base de Daigunzon. Timoth disparou contra eles com todos os canhões de seu mecha, mas eles desviaram das explosões e derrubaram Virili no chão com um chute. Os outros estavam assistindo aquela luta de longe, mas Timoth os notou e lançou atiradores contra eles, pois pretendia acabar com todos. Yoko atirou neles com uma pistola, já que ela não tinha seu rifle com eles, e quando estavam prestes a serem esmagados, um mecha misterioso destruiu todos os atiradores um por um, e quando a cabine se abriu, todos viram Kitten saindo dele. Ao mesmo tempo, Kamina e Simon focaram sua atenção em Timoth, e pensaram que ele não os atacaria quando estivessem em cima dele. Mas quando tentaram atacá-lo, Timoth os golpeou com o braço de Daigunzon e os jogou como brinquedos. Ele tinha agarrado as 2 pernas de Gurren Lagann e estava dividindo-as ao meio, mas Daeka salvou os 2 atirando em sua mão com seu canhão. O gatinho estava com ele também, em seu próprio mecha. Yoko revelou que as pessoas estavam inspiradas por Kamina, então todos estavam tentando copiá-lo, e vários de seus amigos estavam a caminho para ajudá-los na batalha. Irritado que alguns meros humanos estavam lhe dando trabalho, Timoth atirou neles e convocou mais homens armados para aniquilá-los. Enquanto todos aqueles atiradores batiam impiedosamente em Gurren Lagann, Yoko implorava para Kamina recuar por agora, dizendo que ele precisava sobreviver para liderar seus novos amigos. Mas ele nunca foi do tipo que foge de uma luta. Quando foram derrubados, Simon pediu para Kamina recuar só desta vez na vida. Mas Kamina sabia que eles não poderiam fugir daquele gigante Gunman mesmo se tentassem. Naquele momento, Simon pensou em um plano para derrubá-lo, e quando ele contou a Kamina, ele deixou que Simon tomasse o controle do Gurren Lagann.
e começou a atrair o Daiganzon para longe. Ele os bombardeou com todos os canhões em cima dele, mas Simon se esquivou e lançou bombas ao redor enquanto escapava. Quando eles ficaram presos à beira de um penhasco, Virili pensou que finalmente estavam perdidos, mas Simon ativou as bombas cavando o solo, e Daiganzon caiu em uma caverna criada pela explosão. Enquanto estava caindo, Virili os avisou que Daiganzon era apenas uma fração do poder total da capital, então sua vitória temporária não era nada. Depois, Simon e Kamina se retiraram para seus aliados e viram 6 novos Gunmen que haviam se juntado ao seu esquadrão. À noite, Ron reparou Gurren e Daeka revelou que quando todas as pessoas de sua aldeia viajaram para a aldeia de Ra, os lutadores foram em busca de Gunmen para que pudessem capturá-los, assim como Kamina fez. Os pilotos desses homens armados se apresentaram a todos um por um, e como líder deles, Kamina cumprimentou todos com um discurso longo e revelou seus planos para capturar Daiganzon e transformá-lo no novo quartel-general. Quando Simon perguntou como ele planejava fazer isso, Kamina apontou para ele, e Ron disse a todos que quando seus mechas se combinavam, era Lagan que assumia o sistema do Gurren. Era a verdadeira habilidade de Lagan, então se ele tivesse a força mental necessária, Simon poderia controlar Daiganzon. Mais tarde, enquanto Kamina estava assistindo a lua cheia em Gurren, Yoko foi encontrá-lo, e ele disse que precisava continuar vencendo para dar a todos um mundo onde pudessem andar livremente sem preocupações. Ela o elogiou por ser um sonhador e o respeitava de verdade. Mas mesmo assim, ela não queria que ele fizesse algo louco como na última luta novamente. Até agora, sempre havia um método para sua loucura, mas durante a última luta, ele se precipitou sem pensar, e se Simão não estivesse lá, ele poderia ter sido morto, e isso assustou Yoko. De repente, um enorme vulcão entrou em erupção à distância, e todos olharam para ele com admiração. Mas Simon estava com medo, então Yoko foi até ele, e ao saber que ele não conseguia dormir, ela percebeu que ele estava sob muita pressão. No entanto, ele não conseguia dormir porque estava apaixonado por ela, mas tinha dificuldade em confessar isso, e conversou com ela sobre Kamina para se distrair. Antes de partir, Yoko deu-lhe uma xícara de chá e foi até Ron, que havia melhorado seu rifle para a próxima luta. Ela não havia deixado ninguém mexer no seu rifle até hoje, mas sabia que falhar não era uma opção na próxima luta. E Simon e Kamina não poderiam derrotar Daiganzon sozinhos. Logo depois, ela foi encontrar Kamina enquanto ele comia e o beijou do nada. Ele ficou surpreso no início, mas como ele também tinha sentimentos por ela, os dois se abraçaram e Kamina disse a ela que retribuiria o beijo destruindo suas costas após a luta deles. Desconhecido por eles, Simon estava assistindo do mato e correu para se encolher em seu mecha porque amava Yoko, e não conseguia vê-la com outra pessoa. Quando Kamina veio até ele, ele ficou assustado e o idiota feio disse a ele para dar o seu melhor amanhã. No dia seguinte, ele revelou o plano de distrair Daiganzon com todos os atiradores que tinham e permitir que Simon usasse Lagaon para chegar à cabeça de Daiganzon e pudesse se combinar com ela. Quando ele fazia isso, eles usavam o Mecha Behemoth para esmagar o resto dos atiradores e todos ficavam animados ao ouvir seu plano. Com tudo pronto e explicado, os pilotos de armas começaram sua jornada para a batalha e Yoko pulou no mecha de Araki. O resto dos aliados desejou a todos o melhor e, ao chegar na caverna, Kamina ordenou que todos atacassem, mas Virali e os outros sabiam que iriam surpreendê-los. No entanto, Kamina já suspeitava disso, e todos eles jogaram enormes pedras do topo do penhasco para dizimar os atiradores inimigos. No entanto, Virali foi capaz de cortá-las com suas katanas, e quando Kamina zombou de seus dentes pontiagudos, ele ficou irritado, mas Feymuf disse para ele não se deixar levar pelo que Kamina estava dizendo, pois seus ataques não poderiam nem arranhar seu mecha. No entanto, quando Daika o atingiu com o canhão em seu mecha, ele ficou furioso e ordenou que as portas de armas lançassem toda a potência de fogo contra o inimigo. Ele prosseguiu lançando os atiradores contra o inimigo e Yoko conseguiu acertar 4 deles com seu rifle. Mas Virali bloqueou o restante de seus disparos e Kamina correu para enfrentar ele mesmo. Enquanto estavam cara a cara um com o outro, Virali se perguntava por que a cabeça no topo estava ausente, e Kamina disse a Simon para ir até Daiganzon. Perfurando a terra, Simon alcançou o ponto cego de Daiganzon no topo e perfurou a sala de controle. Quando Virali perguntou o que ele estava tentando fazer, Kamina revelou que eles estavam tentando fundir Lagaon com o Behemoth para tomar o controle dele, e isso o deixou frustrado. Então ele atacou Kamina, mas ele retaliou dominando-o com golpes, e Virali se perguntou como ele ficou tão bom em tão pouco tempo. Quando um atirador tentou emboscá-lo, Yoko atirou nele, como havia prometido cobrir suas costas para que ele pudesse lutar contra Virali sem preocupação. Enquanto isso, Koega derrubou 2 homens armados sozinho, mas Simon acidentalmente atirou nele porque não conseguiu controlar o Daiganzon corretamente. Ele não se combinou bem com o Behemoth, e Rosil se perguntou se ele estava preocupado com algo, já que o poder de Lagan estava ligado ao seu estado mental.
Ao mesmo tempo, Feymuf percebeu que o inimigo tinha tomado o controle de Daigunzan, então ele foi em direção ao seu mecha Byakui para pulverizar seus inimigos. Como Simon estava lutando para controlá-lo, Kamina disse a ele para se concentrar, mas a visão de Yoko beijando-o o impediu de se concentrar. Ao perceber que falharam em seu plano, Virali ordenou que todos os atiradores recuassem para Daigunzan, mas Kamina o impediu e ordenou que seus aliados mantivessem os atiradores encurralados enquanto ele cuidava de Simon. Saltando sobre o Behemoth, ele correu em direção a Simon, e quando abriu a escotilha, Kamina socou seu rosto inútil. Ele avisou Simon que se ele perdesse de vista seu objetivo, ele o socaria novamente porque Kamina sabia do que ele era realmente capaz. Com isso, Simon finalmente conseguiu tomar o controle total de Daigunzon, e Kamina voltou para Gúren. Mas Teamuf o atacou por baixo. Enquanto ele estava pendurado no ar, Viorel o esmagou com seus enormes óculos de sol e Teamuf usou sua glaive para destruir sua perna. No entanto, Kamina se recusou a cair. Então, enquanto Viorel segurava Gúren no lugar, Teamuf o apunhalou no peito e quase o partiu em 2 pedaços. Todos pensaram que ele havia morrido, pois todas as leituras dele e de seu mecha foram para 0. Então Simon, em sua frustração, deixou Daigunzon sair de controle e levantou o chão disparando todos os canhões nele sem rumo. Os vulcões próximos cobriram o chão com magma, e enquanto Simon lançou Viorel para o céu, o resto implorou para que ele se recomposse enquanto estava indo direto para a boca de um vulcão. Sangrando por todo o corpo, Kamina pensou que tinha que fazer tudo sozinho. Então, quando Simon perdeu todas as esperanças, Kamina o socou novamente com o braço de Gúren e lembrou-o de sua ambição de conquistar tudo. Percebendo que ainda estava vivo, Simon finalmente recuperou a consciência e disse aos seus aliados para embarcarem no Daigunzon, pois estava sob seu controle. No entanto, Teamuf os atacou para impedi-los de se agruparem. Então Kamina disse a Simon para se combinarem em Gurren Lagann mais uma vez. Então ele correu em direção a ele com os óculos de sol enormes, e quando os dois se combinaram, todos os seus aliados gritaram de empolgação. Teamuf ordenou a todos os seus atiradores que atacassem ele, mas Kamina perfurou todos eles estendendo brocas através do seu mecha, destruindo todos instantaneamente. Quando Teamuf o atingiu com chama do inferno de sua glaive, Kamina parou com a mão e disse a Simon para sempre acreditar em si mesmo. Não importa o que aconteça. Como estava confuso sobre por que estava dizendo isso, Kamina jogou seus óculos de sol em direção a Teamuf, e depois que ele foi pego por eles, usou seu movimento final, a perfuração Diga, para abrir um buraco em Byakui. Com Teamuf explodindo em pedaços, Kamina se despediu de Simon e sucumbiu aos seus ferimentos. Todos não podiam acreditar que ele havia morrido, pois mesmo tendo vencido a batalha decisiva, eles perderam algo que nunca poderia ser substituído. Enquanto isso, na cidade de Tepran, na sede dos Homens-Fera, o rei espiral chamado Lord Genome soube que um de seus 4 generais havia morrido, e os outros generais pensaram que o velho deve ter subestimado seus oponentes. Como os humanos estavam se tornando uma ameaça maior, Citamander, o Ágil, pediu permissão a Lord Genome para retomar Daigunzon. Mas Etienne queria que o rei desse a ela a oportunidade, pois Teamuf era um amigo querido para ela. Lord Genome achou divertido que os seres que ele criou tivessem sentimentos de amizade e deu a Etienne a oportunidade de mostrar seu poder e terror aos humanos. Os generais foram embora um por um, e Lord Genome se perguntou por que os humanos lutavam tanto quando a morte era seu único destino. Ao mesmo tempo, Simon estava lutando com homens armados e dizendo a Kitten para se afastar. Ele pulverizou o homem armado destruindo seu rosto e o esmagou contra uma parede de rocha, fazendo-o explodir. Daigunzon estava completamente sob o controle da humanidade 7 dias após a morte de Kamina, mas parou porque não conseguiram estabilizar a saída do motor. E Kyo e Rosil lutaram para controlar seus novos mechas, pois não conseguiam dominar a distribuição de energia. No entanto, Daeka disse a eles que ainda eram impressionantes, e Ron revelou que eles estavam indo para a sala de máquinas. Eles mudaram o nome de Daigunzon para Daigeran por sugestão de Kamina, e tinham uma instalação de reparação de mechas, junto com alojamentos totalmente equipados para os humanos. Então tudo o que precisavam fazer era fazer o motor funcionar corretamente. Gúren estava como novo mesmo depois de todo o dano que sofreu graças àquela instalação de reparação, e Kitten repreendeu Simon enquanto eles estavam juntos em Gurren Lagann. Mas Simon não queria trabalhar junto com ele queria pilotar sozinho para carregar todo o peso. Então Gatinho disse a ele que se ele tivesse a mesma coragem em sua última luta, Kamina ainda estaria vivo. Kyo se desculpou pelo que seu irmão idiota disse. Mas Simon concordou com ele enquanto se culpava pela morte de Kamina, e queria ficar mais forte para tomar seu lugar. Passando por Rosil, ele perguntou por que aquele deus falso dele não salvou Kamina, e zombou de sua religião. Mas logo percebeu como estava sendo rude, e pediu desculpas antes de ir para seu quarto para se lamentar na tristeza. Enquanto isso, Yoko treinava sua pontaria enquanto os novos pilotos que se juntaram a eles falavam sobre Kitten ser seu potencial novo líder, já que Simon era pouco confiável, e torná-lo líder poderia significar a perdição de Daigoron. Quando Yoko os repreendeu, eles foram embora e ela se sentou junto a Dayaka para conversar sobre os outros generais do Rei Espiral que eles eventualmente enfrentariam.
Mesmo estando chovendo, Yoko estava comendo uma refeição quente, e ela pensou que era tudo graças ao sacrifício de Kamina. No entanto, ele não foi o primeiro companheiro que ela perdeu e se lembrou dos sacrifícios de seus amigos de Lithner que permitiram que o resto da humanidade prevalecesse. Mas dessa vez, o buraco em seu coração não estava cicatrizando como antes e ela culpou o Kamina, que havia prometido retribuir o beijo 10 vezes mais, mas tudo o que ele deu a ela foi tristeza pelo resto de sua vida. Momentos depois, quando detectaram um grupo de atiradores se aproximando, Rossio se ofereceu para pilotar o Guren e se combinar com o Lagan para batalhar contra eles. Pulando no meio, Simon derrubou vários homens armados com sua aterrissagem e os atacou ferozmente, pois queria punir todos os homens armados por terem tirado a pessoa mais importante de sua vida. Ele continuou chutando um homem armado morto incessantemente e quando outros mechas os atacaram, Rossio gritou, mas Simon lembrou-lhe que Kamina nunca gritou, não importava o que acontecesse, e avançou em direção ao inimigo sem se preocupar com a própria vida. Ele os explodiu, mas quando tentou lançar brocas através de seu braço para finalizá-los, Gurren Lagann se recusou a obedecê-lo e começou a vazar energia. Incapaz de controlá-lo, Simon se libertou de Gurren e pulou em um buraco sem fundo com Lagann. Quando o Kitten perguntou ao Rossio sobre o que aconteceu, ele contou que o Lagann se separou dele depois de ficar fora de controle. E caiu no vale. Acordando depois de algum tempo, Simon se perguntou por que os controles de Lagann não respondiam a ele, e depois de ligá-lo, ele subiu e viu inúmeras caixas de metal em um vasto campo vazio. Naquele instante, ele viu um homem armado derrubar outra dessas caixas, e quando viu que tinha um orifício de chave de furadeira, ele usou sua chave para abri-la e viu Neia dormindo dentro da caixa. Depois de cumprimentá-lo, ela perguntou a Simon quem ele era, e ficou feliz ao ver que finalmente estava no mundo exterior. Suas roupas eram luxuosas, e depois de sair da caixa, ela segurou o rosto de Simon, perguntando por que ele era igual a ela. Ela tinha vivido com homens-fera a vida toda, então quando Simon disse a ela que ele era um humano, ela perguntou o que eram humanos e se perguntou se todos os humanos eram iguais ao Simon. Mas ele disse a ela que todos os humanos são diferentes, e deu a ela os sapatos dele para que ela não se sujasse com a lama. Depois que se apresentaram um ao outro, ela perguntou a Simon o que estava atrás dele, e ao perceber que ela estava falando sobre um atirador, os dois correram e Neia descobriu que os atiradores eram inimigos da humanidade. Depois de entrarem no Lagann, Simon avançou para perfurar um buraco no corpo daquele mecha feio, mas Lagann se recusou a fazer o que ele disse, e eles foram lançados para longe. Enquanto ele se perguntava por que Lagann não respondia mais a ele, o atirador se aproximou deles. Então ele disse a Neia para fugir enquanto ele ganharia tempo para ela ao sacrificar sua vida, pois estava cansado de ver outras pessoas morrerem antes dele. Suas mãos tremiam diante daquele enorme atirador, e ao ver que estava apavorado, Neia agarrou sua mão e fugiu com ele. No entanto, o atirador lançou um míssil em sua direção, mas Yoko explodiu no ar com seu rifle, e Kitten usou a grande cabeça pontuda de seu mecha para perfurar o atirador e cortá-lo ao meio. Depois, todos retornaram a Daigorun, e Neia ficou surpresa ao ver que os humanos vinham em todas as formas e tamanhos. Ela nunca tinha visto outro humano além de seu pai, e após ouvir sua história, Dayaka perguntou a ela sobre sua aldeia, mas ela não sabia nada sobre isso, pois nunca se aventurou fora antes, já que seu pai lhe dizia que o mundo lá fora era perigoso. No entanto, Neia foi expulsa quando irritou seu pai ao perguntar a razão de seu nascimento, e todos pensaram que seu pai era um homem bastante estranho. Enquanto isso, Rossio ouviu Simon perguntar a Lagann se ele também iria deixá-lo como Kamina, e queria ajudá-lo. Mas Yoko o impediu, pois sabia que nada do que ele dissesse iria ajudar seu coração enlutado. De repente, todos foram abalados por uma explosão, e viram uma enorme parede de água cercando Daigurun. Ron perguntou a Simon onde ele estava, mas ele não respondeu, e a Diana pulou no convés de Daigurun em seu mecha. Nia reconheceu sua voz, e um sujeito com cara de palhaço ordenou que atirassem nela, mas ela não perdeu tempo destruindo os canhões. Yoko e Rossio correram para lutar com ela, e Simon ficou surpreso ao ver Nia correndo em direção a Diana também, revelando que ela era a primeira princesa e filha do rei espiral Lord Genome. Ela usou sua autoridade para ordenar a Diana: vá embora. A Diana se recusou a acreditar que Nia era uma princesa, pois nenhuma princesa sairia da capital, então seu subordinado lhe disse que ela era de fato a princesa Nia. Mas a Diana decidiu matá-la mesmo assim e planejou parecer um acidente. No entanto, todas as suas transmissões estavam sendo gravadas, então depois de dizer aos humanos que ela voltaria, a Diana foi embora. Todos ficaram desconfiados de Nia depois disso, e em Tepelena, Lord Genoma soube que a Diana fugiu diante do inimigo. Mas ela lhe disse que os humanos estavam mantendo a princesa Nia como refém. No entanto, ele já a havia expulsado há muito tempo, e como ela não estava informada sobre esse desenvolvimento, implorou a Lord Genome que lhe desse outra chance, e se ofereceu para exterminar toda a humanidade até o amanhecer para provar sua lealdade. Lord Genome concordou, mas essa era a última chance que ele estava dando a ela, e quando ela saiu da sala do trono, encontrou Viral.
Ele queria que a Diana o deixasse acompanhá-la, mas ela continuou batendo no rosto dele enquanto ele terminava sua frase e disse para ele levar sua bunda feia, inútil e imprestável para onde quer que ele tenha vindo antes de ir embora. Enquanto isso, em Daigurum, Nia se sentou junto com Gimme e Derry para almoçar enquanto todos estavam ao redor dela, e até alimentou Dayaka com as mãos. O gato entrou do nada para perguntar por que estavam todos sendo tão legais com ela, mas Nia era tão boba que continuava sorrindo, e o gato disse-lhe que ele era o líder da equipe Daigurum. Ele pensou que o fato de ela ser fofa não mudava o fato de que ela era sua inimiga, mas Nia nem sabia o que era um inimigo, então Kitten explicou para ela. No entanto, ela não entendeu a maioria das coisas que ele estava dizendo, e continuou fazendo perguntas para que parecesse que ela estava interrogando ele em vez disso. Quando Nia o elogiou, ele percebeu que a conversa deles não estava indo a lugar nenhum, então pediu a Simon para obter informações inimigas de Nia, já que ele era quem a trouxe lá. Ela tinha descoberto que seu pai estava fazendo coisas terríveis aos humanos e estava confusa, pois ele nunca faria tais coisas sem motivo. Mas ela acreditava que as pessoas com quem ela estava vivendo agora também não eram más. Então Simon disse a ela que seu pai matou a única pessoa no mundo que o amava, e ela pediu para ele contar mais sobre essa pessoa. Ao mesmo tempo, enquanto Ron estava consertando o Daigurum, Rocio perguntou a ele se Simon ficaria bem. Mas ele não queria perder tempo com ele, como se não consertasse o Daigurum, mais pessoas morreriam, e sabia que o motivo pelo qual Lagan não estava funcionando era porque não sentia vontade de ajudar um garoto que havia perdido a vontade de sobreviver. Enquanto isso, Simon tinha contado a Nia tudo sobre Camina, e ao perceber o quanto ele era importante para todos, ela agora sabia a razão pela qual todos a odiavam. Mas Simon sentia que ninguém nutria qualquer ódio por ela, já que Camina nunca lutou por ódio e só queria proteger a humanidade. Rocco concordou com Simon e pediu que ele continuasse falando sobre Camina, então Simon contou-lhes a história de quando ele ficou preso em sua aldeia por causa de um terremoto. Ele estava aterrorizado porque seus pais foram enterrados vivos da mesma maneira e perderam a esperança, mas Camina continuou incentivando-o com um sorriso no rosto, e isso permitiu que Simon salvasse todos do perigo. Se ele tivesse desistido naquele dia, todos teriam morrido, mas a razão pela qual ele não desistiu foi Camina. E por causa disso, ele sentia que não podia fazer nada sem ele, e queria se tornar o próximo Camina para poder fazer sua parte por ele. No entanto, ele resgatou Nia sozinho, e isso a fez pensar que ela não precisava se obcecar com Camina, pois ele estava bem sozinho. Simon pensou que ela estava dizendo isso porque não o conhecia, mas ela não podia conhecer uma pessoa morta, e instou Simon a parar de depender de alguém que não estava mais com ele. Ouvir ela dizer isso irritou Yoko, e ela culpou Nia por não entender o que Simon estava passando. Mas ela sabia que Simon não era uma pessoa indefesa que precisava se debruçar sobre um homem morto. Yoko culpou-a pela morte de Camina, já que ele morreu por causa de seu pai, mas ela concordou que nenhum tipo de luto o traria de volta, e seria melhor se todos apenas o esquecessem. Mas ele deixou um impacto muito grande na vida de todos para que eles fizessem isso. Quando ela foi embora, Nia disse a Simon que tinha lágrimas nos olhos e queria aprender mais sobre os humanos para entender melhor seus sentimentos. Algum tempo depois, um vigia no topo do Daigurum viu um tsunami vindo em direção a eles, e todos perceberam que a Diana tinha voltado para se vingar. No entanto, ela pediu para falar com Nia, e sabendo que ainda precisavam de tempo para consertar o Daigurum, Kitten concordou em enviá-la para lidar com o inimigo. Simon não ressoou com isso, pois sentiu que algo estava errado, mas Nia se ofereceu para ir, e Yoko disse a ele que ela poderia ser capaz de parar a briga. No entanto, ela não confiava nela, e disse-lhe que manteria seu rifle apontado para ela caso fizesse algo suspeito. Aproximando-se de Adeana, perguntou se os homens bestas estavam fazendo os humanos sofrerem, ao que ela concordou e revelou que eles foram ordenados por Lord Genome a massacrar todos os humanos que encontrassem na superfície. Nia estava irritada por não ter sua própria vontade para perceber que estavam cometendo atos malignos, mas Adeana acreditava que os humanos eram apenas vermes, e sua existência era insignificante para que se preocupassem com isso. Ao ouvir isso, Nia ordenou que a levasse ao Lord Genome, pois ela queria discutir o assunto com ele. Mas Adeana disse a ela que ela não era mais uma princesa desde que o rei Espiral a expulsou, e ordenou que ela fosse morta junto com os humanos. Ao ouvir isso, Simon percebeu por que ela foi jogada em um vale dentro de uma caixa e implorou para Lagan funcionar, pois sabia que Adeana não estava lá para trazer Nia de volta à capital. Ela não podia acreditar que seu pai a mandou fazer isso, mas Adeana a trouxe de volta à realidade e se preparou para destruí-la. No entanto, Nia não se importava com sua vida e pediu para poupar os humanos, pois eles não haviam feito nada de errado e só desejavam viver em paz na superfície. Quando Adeana mencionou que eles haviam matado Fimalf, Nia disse a ela que os homens besta também machucaram alguém próximo a eles, e o ciclo de ódio e morte continuaria a menos que eles vivessem em paz. Mas Adeana não dava a mínima para eles, e a agarrou nas garras de seus homens armados. Então Simon correu para protegê-la sem Lagan, e todos também o seguiram em mechas, pois agora sabiam que ela era inocente. Adeana os atacou com sua cauda, mas Yoko a parou com seu rifle, e todos atacaram Adeana para libertar Nia. Murasha pegou no ar, e os outros tentaram derrubar Adeana no chão,
mas ela se soltou de seu aperto e usou um enorme chicote para derrubar Shorty no chão. Considerando todos eles pilotos de terceira categoria, ela lhes disse para virem até ela juntos e teve a vantagem sobre eles na luta. No entanto, quando Guran a derrubou, Daigurum a chutou para longe e quebrou sua coluna. Quando Han estava prestes a pisar nela, Virali protegeu a Deanna e afastou Daigurum. A Deanna ainda queria lutar apesar dos ferimentos, mas Virali disse que ela poderia continuar a lutar enquanto estivesse viva, e jurando fazê-los pagar, ele fugiu com ela. Em Daigurum, todos gritaram de felicidade porque Nia estava bem, e ela acenou com a mão para agradecer a todos. Simon se afastou mancando de todos, e ao mesmo tempo, a Deanna deu uma surra em Virali por sair sem vitória, pois ela não podia mais ir para a capital por causa da sua derrota. Na sala do trono em Tepalan, o rei Espiral foi informado sobre a derrota de Adeana, e Guan pediu a Lorde Genome para deixá-lo atacar em seguida. Os pequenos soldados de tipo desconhecido em posse dos humanos o preocupavam, pois eles podiam se combinar com outros soldados e exibiam um poder que não deveriam possuir. O rei concordou com ele, e como essa questão não podia ser tratada de forma leviana, ele concordou em deixá-lo lidar com os humanos a seguir. Enquanto isso, em Daigurum, Nia percebeu Lagan em uma pilha de lixo e perguntou a Kitten por que o mecha de Simon estava lá. Disseram a ela que ele era uma causa perdida e se tornou um fardo inútil para a sociedade, então seria melhor se ele voltasse para sua aldeia subterrânea. Quando Nia reclamou, Yoko disse que Daigurum não tinha lugar para alguém que não conseguia nem se sustentar, e pediu para ela parar de mimar Simon, já que ele precisava sair dessa situação por si só. Enquanto ele fazia estátuas comunistas escavando nas paredes, Nia o surpreendeu e ele lhe perguntou se estava louco. No entanto, ela não achava que ele estava, pois ao olhar os detalhes das estátuas, ela podia ver o quanto Comina significava para ele. De volta à sua aldeia, Simon era conhecido por ser eficiente em cavar túneis, mas todos zombavam dele, exceto Comina, que sempre o protegia e ele queria ser como ele. Mia mudou de assunto para distraí-lo e, enquanto ela perguntava se podia ficar e observá-lo cavar por mais tempo, uma vila subterrânea pediu ajuda, pois estavam sendo atacados por homens armados. A gatinha queria ajudá-los imediatamente, mas Ron e os outros acharam algo suspeito, já que uma vila subterrânea tinha tecnologia para transmitir sua mensagem. No entanto, Kamina não pensaria nem um pouco em resgatá-las, e Kitten não ia ficar parado enquanto garotas bonitas estavam prestes a serem eliminadas, então ele ordenou a todos que as resgatassem. Quando chegaram à vila, viram vários homens armados cercando a entrada da vila, e destruíram alguns deles com o canhão do Daigurans. O resto dos homens armados fugiu, e todas as meninas agradeceram aos seus salvadores por resgatá-las. No entanto, tudo foi uma armadilha montada por Guan, e vários homens bestas armados mantiveram os residentes de Daiguran como reféns. Depois que encontraram Mia, ela concordou em ir com eles contanto que não machucassem Simon. Mas antes de partir, ela pediu a Simon para não se preocupar com ela e ser ele mesmo. Ao mesmo tempo, Guan declarou-se como um dos 4 generais do Rei Espiral, e antes de aprisionar a todos, revelou que seriam todos executados publicamente como um aviso para o restante da humanidade. Ao encontrar Mia, ele disse que ela deveria ter morrido uma morte indolor na caixa, pois ela não tinha importância para o Rei Espiral. Ele tinha vivido por milhares de anos, então criar e educar crianças era apenas um hobby para ele, e quando se cansava de uma, ele simplesmente as descartava como uma boneca. Quando Mia perguntou ao Lord Genome sobre o motivo de seu nascimento, ele começou a odiá-la, pois detestava a autoconsciência humana, já que pensava neles como marionetes que não precisavam de uma vontade própria. No entanto, Guam achou que Mia era linda demais para matar e perguntou se ela queria se tornar a chefe da aldeia de mulheres para que pudesse ensiná-las a etiqueta adequada antes de serem enviadas ao Rei Espiral para sua diversão. Ao ouvir isso, Mia percebeu que todas aquelas garotas eram apenas como bonecas para seu pai, que ele descartaria uma vez que estivesse cansado delas, então ela deu um tapa em Guam com tristeza. Enquanto isso, na prisão, todos tentaram quebrar as paredes de terra, mas não conseguiram atravessar o leito de rocha, não importava o que fizessem. No entanto, Simon estava apenas cavando a parede sem fazer barulho, e enquanto todos o olhavam com admiração, Yoko lembrou-se de Kamina lhe dizendo que Simon sempre salvava sua pele e nunca desistia. Kamina só fazia pose de durão na superfície e estava com medo quando todos ficaram presos em sua vila por causa do terremoto. Mas quando ele viu que Simon continuava a perfurar, ele conseguiu manter uma cara corajosa. Sempre que se considerava fraco e perdia a confiança, ele pensava na imagem de Simon curvado e cavando, e isso lhe dava a esperança. Então, antes de morrer, ele disse a Simon para acreditar em si mesmo em vez de no Kamina em que ele acreditava. E quando Simon entendeu o significado do que ele disse e acreditou em si mesmo, Lagan voltou para ele. Enquanto isso, Mia perguntou a Guan se ele estava com pressa para encontrar Simon porque tinha medo dele, e disse que sempre a protegeria, não importando o que acontecesse. Para quebrar sua forte vontade, Guan ordenou que seus subordinados encontrassem Simon e planejou executá-lo primeiro para instilar terror no coração de Mia. No entanto, Mia não permitiria que ele fizesse isso, então ele apontou uma arma para sua cabeça e puxou o gatilho, mas o velho Coco a salvou, e quando Simon apareceu, ela o abraçou e os dois fugiram.
Voando no ar, ele desculpou-se com a Mia e agradeceu-lhe por guiá-lo a tornar-se a pessoa que precisava ser. Enquanto isso, Guam entrou em seu enorme mecha de Ember e projetou-se para todas as civilizações humanas na superfície para afirmar a autoridade do Rei Espiral. Quando Rossio o atacou com Guran, ele o agarrou e começou a mastigar a perna de Guran. Então Yoko tentou atirar em Jembe, mas seu rifle não teve efeito. Porém, quando toda a esperança estava perdida, Simon voltou e pediu a Rossio para se combinar com ele. E depois que os dois se combinaram em Gurren Lagann, Simon disse a Guam que seu irmão pode estar morto, mas ele ainda vivia em seu coração como parte dele. Depois de prometer ser a pessoa que Kamina queria que ele se tornasse, ele disparou contra Jembur com as brocas em seu braço, mas ele voltou e o abraçou com enormes espinhos de metal saindo do corpo de Jembur. No entanto, Simon o empurrou ao invocar brocas por todo o corpo, assim como Kamina fez. E depois de segurá-lo no lugar com óculos de sol gigantes, ele usou o movimento final de Gurren Lagann, Giga Drill Break, para explodir Jembur em pedaços. Todos os humanos que assistiam à luta comemoraram sua vitória, e enquanto Guam sobreviveu e fugiu, Nia pediu a Simon para levá-lo ao lugar onde a encontrou. Como todas eram princesas inocentes que foram descartadas assim como ela, Nia queria dar a todas elas um enterro digno. Na hora do pôr do sol, todas estavam em seu lugar de descanso final, e quando Simon lhe deu uma gema rara que encontrou enquanto cavava, todos aceitaram Simon como seu líder, e começaram a provocá-lo sem motivo algum. Enquanto isso, após sua derrota, Guam voltou a Tepelin e Sitamander o chamou de velho patético por perder para os humanos que ele sempre zombava. No entanto, Guam não queria ouvir nada de alguém que nunca tinha saído da capital, e Sitamander pediu ao Rei Espiral para deixá-lo lidar com os humanos agora. Mas sabendo que Daiguran estava viajando para Tepelin, teria que passar por um oceano e Aiden estaria esperando por eles lá. Em Daiguran, Gimli ficou animado ao ver a poça de água infinita, e Kitten chamou todos de estúpidos, dizendo que era o mar e que tinha água salgada. As irmãs do gatinho vestiram maiôs para nadar, e ele ficou na frente delas para protegê-las dos olhares lascivos e Excaliburs desembainhados de seus colegas subordinados. Ao vê-las, os garotos ficaram animados e pensaram que veriam Yoko em toda a sua glória cheia de enredo. Mas ela deu uma surra em todos eles e disse que não tinham tempo para relaxar, pois chegar à capital era sua maior prioridade. No entanto, Ron apontou que teriam que atravessar o mar para chegar ao Palácio Tepelin no coração da capital, e como ele precisava de tempo para preparar Daiguran para a viagem marítima, as garotas definitivamente poderiam se divertir. As irmãs imediatamente pularam no mar, e enquanto todos os meninos corriam para se molhar com elas, quero dizer, nadar com elas, eles viram Yoko e se perguntaram por que ela estava mostrando menos enredo do que o habitual. Ela perguntou a todos se o desespero deles era causado por nunca sentirem o toque de uma mulher em suas vidas, assim como as pessoas assistindo a deste vídeo, e apontou seu rifle para eles. No entanto, eles se distraíram com Nia, e enquanto suas versões excitadas enlouqueciam ao vê-la, ela perguntou se estava bonita, sem saber que agora era como uma deusa para eles. Quando a cercaram, Yoko ficou com ciúmes ao ver que ela estava recebendo toda a atenção e pensou que teria a chance de provar que era melhor do que ela em uma competição de vôlei de praia. No entanto, ela não sabia que Nia era uma campeã olímpica por 5 vezes, e a realidade a atingiu com força quando percebeu que não era páreo para ela em nada. Ela continuou tentando mostrar que era melhor em outros jogos, mas Nia levava a melhor em todos os jogos que jogavam, e ela ficou irritada porque Nia tinha atraído todos os garotos para longe dela. No entanto, apesar da competição intensa, Nia trouxe comida que ela mesma fez, mas a desastrada da Yoko deixou cair, e os garotos ficaram zangados por ela desperdiçar as dádivas de sua deusa. Quando Nia se ofereceu para fazer comida para ela novamente, Yoko recusou frustrada e foi embora. Nesse meio tempo, Ron havia preparado o Daiguran para suas viagens no mar, e após os últimos ajustes serem feitos, o gigante Mecha foi para o mar com um enorme remo nas mãos, e Simon ordenou definir o curso para Tepelin. Todos ficaram empolgados ao ver peixes nadando perto de Daiguran, mas entre eles havia alguns golfinhos malvados que carregavam mísseis e os lançaram em direção a Daiguran. Eles foram lançados pelo navio de guerra Daigunkai da Aidin, e ela ordenou que Viral assumisse o comando dele, enquanto ela iria em seu Seirum para ensinar a todos os humanos pensantes uma lição, afundando-os no fundo do mar. Daiguran atirou descontroladamente no mar, mas nenhum dos canhões fez contato. Então, para escapar do Daigunkai, Dayaka ordenou que barris explosivos fossem jogados atrás do seu curso. No entanto, o navio de guerra inimigo estava muito abaixo do mar para ser afetado por isso, e sob as ordens de Viral, atirou 6 torpedos em direção ao Daiguran. Eles atingiram o enorme mecha por baixo, e Kitten pulou no mar sem pensar em nada, e começou a se afogar, então Ron o puxou para fora. Quando Etienne estava prestes a destruir o nível inferior do mecha, Gimme e Derry correram para o nível superior do Daiguran e conseguiram escapar por um tris.
Ela estava se movendo rápido demais para ser alvo de qualquer uma de suas armas, e sem opções restantes, Raon jogou o Gurren Lagann no mar, uma vez que era à prova d'água, mas a Diana imediatamente o atacou várias vezes em questão de segundos. Ela chamou os humanos de estúpidos por desafiá-la em seu domínio ideal, e usando o Daigunkai, Virali agarrou o Daigurren pelas pernas e começou a puxá-lo para debaixo d'água. Rossio disse a Simon que precisavam salvar todos de se afogarem, mas a Diana tinha agarrado os braços de Gurren Lagann com suas garras e estava espancando-os. Quando a água entrou no Daigurren, o caos tomou conta e todos correram para salvar suas vidas. Mas Nia acalmou a todos, dizendo que Simon iria pensar em algo e salvá-los. Yoko perguntou o que a fazia ter tanta certeza disso, mas Nia não tinha razão e apenas sabia que Simon não os deixaria morrer em vão. O casco do Daigurren começou a se quebrar nesse meio tempo, pois estava muito além de sua profundidade máxima, e sabendo que precisava salvar seus amigos, Simon se libertou de Diana destruindo seus braços com brocas, e usou uma grande broca para nadar na água. Enquanto ele ia resgatar seus amigos, a Diana o perseguiu, mas o Gurren Lagann era rápido demais para ela, e nenhum de seus ataques o afetava mais. Simon estava perfurando a água como se fosse terra, e Virali disparou mísseis contra ele para detê-lo, mas ele não foi afetado, e usando o impulso do seu mecha, Simon conseguiu empurrar o Daigurren para fora do oceano. Quando todos começaram a gritar de alegria, a Diana pulou no convés do Daigurren e fez Nia de refém. Por causa disso, Simon não conseguiu fazer nada contra ela, e ela ordenou que todos atirassem no Gurren Lagann se não quisessem que ela esmagasse todos os ossos da Nia. No entanto, Yoko apontou seu rifle para Seiron, e a Diana disse a ela que não conseguiria causar nenhum dano em seu mecha, mas ela conseguiu destruir o ombro dela com seu último tiro. Livre de seu alcance, Nia começou a cair antes de Oudikoko pegá-la, e quando todos os canhões de Daigurren apontaram para a Diana, ela os avisou que iriam se matar disparando tão perto. Mas os malucos fizeram isso de qualquer jeito, e ao ver ela sob fogo pesado, Virali tentou resgatá-la, mas Simon entrou na boca de Daigunkai e o destruiu por dentro, perfurando seu corpo. A Diana explodiu em pedaços, e com a vitória, Daigurren surfou na enorme onda criada pela explosão para chegar à costa. A notícia da morte de Adrian logo chegou ao Rei Espiral, e enquanto Virali se repreendia por falhar novamente, Daigurren pisou em terra ao pôr do sol. Como o rifle de Yoko havia destruído o penteado dela, Nia pediu para ela arrumar o cabelo e deu um corte novo. Enquanto Simon relaxava sob o céu azul, Nia perguntou como estava sua aparência, e ele descobriu o que significava ser um homem pela primeira vez na vida quando viu como ela estava linda. Sentada com ele, Nia disse a Simon que queria trabalhar, pois todos estavam fazendo o seu melhor para ajudar uns aos outros, então ela queria ser útil também. Naquele instante, Yoko veio e repreendeu Simon por relaxar nas refeições, e ao ouvir isso, Nia percebeu o que precisava fazer para ajudar a todos. Algum tempo depois, Rossio adoeceu, e enquanto Raon e Yoko se perguntavam sobre a razão de sua doença, Nia estava fazendo comida para todos, e eles mal podiam esperar para comer a comida feita por sua deusa. No entanto, o alarme do Daigurren disparou naquele instante, enquanto Sitamander se aproximava deles dos céus com seu navio de guerra, Daiguntan. Havia uma frota inteira de bombardeiros aéreos em seu arsenal, e como Rossio estava doente, Yoko se ofereceu para pilotar o Gurren Lagann com Simon. Mas quando ela entrou na cabine do Gurren, percebeu que Kamina costumava se sentar no mesmo lugar e hesitou em entrar. No entanto, Buda pulou em seus seios para lhe dar coragem, e ela entrou no Gurren. Ao mesmo tempo, as bombas aéreas de Sitamander dispararam foguetes no Daigurren, e um deles se transformou em um gunman para destruir a sala de batalha de Kyo e Kyo. Do céu, homens armados lançaram bombas sobre Daigurren, e todos os seus canhões externos foram destruídos como resultado. Vendo a destruição que suas forças estavam causando, Sitamander se perguntou por que os outros generais tinham dificuldade em derrotar aqueles idiotas fracos. Sem opção restante, Simon disse a Raon para jogá-lo em direção a Daiguntan, e ele destruiu os aviões inimigos perfurando-os e usou-os para se aproximar de Sitamander. Quando uma aeronave se transformou em um pistoleiro para atacá-lo, ele perfurou e integrou-se com Gurren Lagann para obter habilidades de voo. Enquanto isso, Kitten viu Kyo, Kill e pistoleiros prontos para enfrentar o inimigo, e todos os outros pilotos o seguiram, pois não pretendiam morrer antes de provar a comida de Nia. No ar, Simon destruiu todos os inimigos em seu caminho enquanto continuava se movendo em direção a Daiguntan, mas Virali o parou e deu um soco no estômago para se vingar. Ele pensou que Kamina ainda estava dentro do Gurren Lagann, e enquanto lutavam no ar, Simon teve dificuldade em voar corretamente, pois não estava acostumado. Para ajudar ele, Yoko atirou em Viral com seu rifle, mas ele socou Gurren Lagann para longe, fazendo-a cair em direção à nave inimiga. Simon correu para pegá-la, e quando eles caíram na sala de controle da nave, ele viu Yoko sangrando pela cabeça e coberta de ferimentos. Mas ela disse a Simon para não se preocupar com ela, e Viral perguntou o que aconteceu com Kamina.
Quando Simon lhe disse que ele estava morto, Viral lembrou de todas as suas batalhas e percebeu que estava sendo derrotado por uma criança. Sem outra opção, Simon pilotou Gurren Lagann sozinho para proteger Yoko, e a batalha deles fez com que Daigunton perdesse a altitude. Quando Citamander viu Viral lutando contra Simon na sala de controle, ele ficou irritado, e Kitten disse a Ron que eles precisavam fazer algo para ajudá-los, pois estavam na toca do inimigo sozinhos. Na sala de controle, Simon bloqueou todas as tentativas de Viral de atacá-lo e o chutou, fazendo Viral se perguntar por que estava perdendo para um mero adolescente. Simon o afastou, e enquanto continuavam a luta, Yoko finalmente reconheceu que Simon poderia pilotar o Gurren Lagann sozinho. Do nada, Citamander fez Yoko de refém com seu Gunman Chusak e disse a Viral para acabar com Simon, que o acusou de sempre lutar sujo. Ao mesmo tempo, Daiguren estava operando em sua capacidade máxima e começou a se mover em direção a um penhasco em alta velocidade para atacar Daigunton. Enquanto isso, Viral se recusou a atacar Simon, pois ele não queria vencer dessa forma, e Citamander se preparou para matar Yoko, mas Daiguren pulou no ar usando o penhasco e atacou a nave. No entanto, o primeiro ataque não atingiu o alvo, mas eles conseguiram redirecionar para Daiguren para chutar Citamander. O ataque permitiu que Simon carregasse Yoko para um lugar seguro, e Ron colocou as mãos em um dos dispositivos de Daigunton que permitia voar. Com os danos recebidos por Daigunton, ele não podia mais combater o inimigo, e Citamander ameaçou fazer Viral pagar pelo que fez. Simon viu o navio inimigo recuando, e ao ver o quanto ele havia se tornado destemido, Yoko ficou admirada com ele e perguntou se ele sabia que ela tinha sentimentos por Kamina. Então ele disse que já estava ciente. Por causa dos ferimentos, Ron ordenou que Yoko descansasse por um tempo, e Mia trouxe flores para ver como ela estava. O estômago de Simon roncou naquele momento, então ele foi com ela jantar, enquanto Rossi correu para o banheiro e revelou que Mia tinha pedido para ele ser seu provador de pratos. Todos os pratos dela tinham gosto de lixo, mas como ela parecia feliz enquanto cozinhava, ele não conseguiu se obrigar a dizer que a comida dela era uma droga, e provou cada prato até o fim. Ele ficou doente por causa disso, e o mesmo aconteceu com todos que comeram a comida dela. Mas Simon esvaziou uma dúzia de pratos sozinho, e achou que a comida dela estava deliciosa. Ao mesmo tempo, em Tepelin, Citamander colocou a culpa do fracasso da missão em Viral, e pediu ao Rei Espiral que o sentenciasse à morte. Viral morreria feliz se o Lord Genome quisesse, mas antes que isso acontecesse, ele perguntou se os humanos eram realmente inferiores aos Homens-Fera, e se perguntou o que eles eram exatamente. Então o Rei Espiral ordenou que Citamander fosse embora, e disse a Viral que os Homens-Fera eram criaturas imperfeitas como todos os outros seres vivos, e mantinham seus corpos poderosos entrando em um sono parecido com a morte que dava tempo para suas células se rejuvenescerem. Desde que o Rei Espiral criou os Homens-Fera, Viral perguntou a ele por que ele deu a eles corpos defeituosos, mas Lord Genoma não respondeu sua pergunta e perguntou se ele queria aprender o que os humanos realmente eram. Um mês havia se passado desde então, e antes de sua batalha decisiva, Simon foi ao túmulo de Kamina e prometeu voltar após a batalha com o Rei Espiral. Quando ele e Yoko voltaram para todos, ele soube que Ron conseguiu transformar Daiguren ao dar-lhe capacidades de voo, e eles acharam que precisavam dar tudo na próxima batalha, já que sofreram perdas severas durante o mês passado. Eles estavam acampando por 6 dias perto da cidade espiral de Tepelin, e dentro dela, o Rei Espiral disse a seus generais que Deus criou o mundo em 7 dias, e criou a humanidade no 6º dia. Como era o 6º dia da invasão da humanidade em Tepelin, Wong considerou uma oportunidade perfeita para destruí-los, e Citamander lhe disse que Daigunton lideraria o próximo ataque. Guam achava que tudo isso era apenas um jogo empolgante para Citamander, e elogiou a capacidade da humanidade de brotar novamente como ervas daninhas, não importa o quanto pisassem sobre elas. O Rei Espiral considerava os humanos assustadores exatamente por esse motivo, pois ele os tinha confinado às profundezas da Terra para que nunca chegassem à superfície, mas o poder do Espiral permitiu que eles chegassem tão longe. Algumas horas depois, Daiguntan chegou ao campo de batalha novamente, e o Daiguren voou no ar para desviar de seu bombardeio de mísseis. Como resultado, Citamander ordenou aos esquadrões de bombardeiros que os atacassem, e o Daiguren os atacou com canhões, mas todos os ataques falharam. Então, os pilotos se prepararam para lidar com as naves, e o Daiguren lançou todos eles em direção ao inimigo. No entanto, ao contrário da última vez, eles podiam voar agora, e quando Simon e Rossio se juntaram a eles com o Gurren Lagann, Kitten ordenou que lidassem com o navio de guerra enquanto eles lutariam contra os gunmen inimigos. As explosões que se seguiram à luta sacudiram o céu, e enquanto todos os outros assistiam à luta do Daiguren, Guan usou seu navio de guerra Daigundo e tropas para atacá-los. Devido ao enorme tamanho de Daiguren, eles não conseguiram escapar do fogo, e os pilotos dos gunmen não puderam voltar para ajudá-los porque estavam no meio de uma luta. No entanto, após destruir um gunman inimigo, Simon disse a todos para protegerem Daiguren enquanto ele lutaria sozinho contra as forças de Citamander, pois eles precisavam do enorme mecha para lidar com a cidade gigante de Tepelon.
Embora o gatinho tenha reclamado no começo, todos eles recuaram eventualmente, e Citamander chamou os humanos de tolos por deixar a luta para um único pistoleiro. Mas ao energizar seu mecha ao máximo, Simon conseguiu destruir toda a frota inimiga de pistoleiros com um único ataque, lançando brocas explosivas contra eles. No entanto, ele estava exausto, pois usou muita de sua energia, e disse a Rossiu para lidar com o inimigo por enquanto. Ele manobrou Gurren Lagann para desviar dos mísseis inimigos e foi atingido por uma bomba nuclear, mas ele a jogou de volta em direção a outra bomba que Citamander disparou, e uma grande explosão ocorreu por causa do impacto delas. Usando a fumaça do fogo como cobertura, vários atiradores conseguiram capturar Gurren Lagann, e Eretembaro disparou canhões para ajudá-lo, mas os atiradores inimigos usaram seus corpos como escudos para suportá-los. Com o Gurren Lagann mantido no lugar, Citamander se aproximou para cortar o mecha ao meio, mas foi atacado por um exército do chão. Eram humanos de diferentes vilarejos carregando a bandeira de Camina, que tinham visto a transmissão de Simon derrotando Guam, e isso lhes deu esperança de capturar os gunmen inimigos por si mesmos para que pudessem ajudar todos na batalha decisiva da humanidade. O poder de fogo do exército aliado junto com os canhões de Daigurren destruíram a frota de Citamander, e ele não teve opção a não ser recuar. No entanto, ele decidiu lutar e transformou Shuzak em uma abominação, mas Daigurren o silenciou ao meio com seu corpo enorme, e o explodiu junto com seu navio de guerra. Por causa de seu ataque, Daiguntan entrou em chamas, e seus destroços caíram no navio de guerra de Guam, mas não teve efeito algum sobre Daigundo por causa de seu revestimento de armadura espessa. Após aquela explosão, Guam recuou em direção a Tepelon, e ao se posicionar abaixo dele, Daigundo começou a girar em alta velocidade e, combinado com Tepelon, criou um tufão catastrófico para expulsar as forças aliadas. Este foi o ataque final de Guam, Carrossel da Morte, para apagar todos os vestígios de humanos da superfície, e Ron revelou que eles não poderiam se aproximar de Tepelon até que parassem Daigundo. No entanto, o líder das forças aliadas avançou como um louco, e depois que ele explodiu em pedaços, seus soldados idiotas começaram a fazer o mesmo. Sonia ordenou a todos que parassem, projetando-se no campo de batalha, e disse-lhes que um tornado estava cercando Tepelon, e que todos que se aproximassem seriam explodidos. Por isso, ela queria que todos fossem pacientes, pois acreditava que a broca de Simon poderia romper os céus, e ele definitivamente pararia Daigundo com ela. Após o discurso dela, todos se perguntaram onde ele estava e descobriram que ele estava perfurando a terra para atacar o Daigundo por baixo. No entanto, ele não conseguiu penetrar sua armadura espessa e só conseguiu levantá-lo no ar. Mas Simon não perdeu a esperança, e usou todo o poder do Gurren Lagann para tentar perfurar. Percebendo que isso poderia dar errado, Daigundo voltou ao chão para pará-lo, e todos pensaram que Simon foi esmagado por ele. Mas o impacto na verdade empurrou a ponta da broca de Simon para dentro do Daigundo. Logo, ele conseguiu parar o navio de guerra de Guam, e começou a girá-lo na direção oposta para destruí-lo. O gatinho pensou que o filho da mãe finalmente derrotou o inimigo, mas enormes prédios começaram a cair no chão de Tepalin naquele instante. E quando Simon olhou para a cidade, viu um rosto enorme se formando em cima dela. Com um número incontável de prédios caindo no chão, Daigurin correu para sair do caminho do perigo, mas acabou sendo atingido por um. E vendo Kitten e os outros correndo para um local seguro, Rosil disse a Simon que eles precisavam fazer o mesmo. Então eles voaram para longe, e enquanto Simon via seus aliados sendo destruídos, Ron olhou para Tepalin e não podia acreditar que era um mecha gigante o tempo todo. Além disso, eles também detectaram um sinal peculiar vindo de Tepalin e sua leitura era completamente idêntica à de Gurren Lagann. Ao ouvir isso, Simon voou pelo céu para sobrevoar as nuvens e viu o Rei Espiral no topo da cidade Gunman de Tepalin. Quando Nia confirmou que ele era de fato seu pai, Simon correu em direção a ele com sua broca, mas Lord Genome o parou com a ponta do dedo de Tepalin. No entanto, Simon continuou usando todo o poder de Gurren Lagann para empurrá-lo de volta. Mas com um movimento do dedo, o Rei Espiral o afastou. E enquanto ele girava no ar, Ron o pegou com o Daigurin. Sua broca não conseguiu penetrar a grossa placa de armadura de Tepalin. Então Nia pediu a Simon que a levasse até seu pai, dizendo que ela poderia conseguir fazê-lo parar sua fúria enlouquecida. Rosil não concordou com isso, mas quando Ron lhe disse que uma garota nunca mudava de ideia depois de decidir algo, eles concordaram em levá-la. Enquanto Kitten e o resto dos pilotos de armas se preparavam para se juntarem a eles também, Tepalin liberou milhares de homens armados e todas as tropas avançaram para lutar contra eles. Kitten queria que Simon fosse direto para o Rei Espiral, enquanto eles abriam um caminho para ele usando o Daigurin. Então, quando Nia pulou no colo de Simon, todas as forças da humanidade avançaram contra o inimigo. O gatinho foi valente e foi o primeiro no campo de batalha a destruir vários atiradores sozinho, enquanto Eretemboro disparava os canhões da Daigurin contra o inimigo, permitindo que o restante dos soldados da humanidade avançasse.
Viajando na velocidade máxima, Daigurin avançou em direção ao Rei Espiral com Gurren Lagann em cima dele, e Lord Gnome os atingiu com um martelo celestial, mas eles conseguiram passar usando canhões e brocas antes de colidir direto na Sala do Trono. Embora a investida tenha permitido que Gurren Lagann entrasse, Daigurin ficou sem combustível e Simon estava preocupado com todos lá dentro. Mas Dayaka e Yoko disseram para ele focar em sua missão. Então, quando ele foi enfrentar o Rei Espiral, todos escaparam de Daigurin antes de autodestruí-lo e destruíram o Martelo Celestial. Cara a cara com seu inimigo, a batalha esperada de Simon foi interrompida quando Viral interveio e atacou Gurren Lagann com 4 katanas em suas mãos. Atacando Simon sem parar, ele revelou que o Rei Espiral lhe deu um novo corpo que nunca poderia morrer. Mas Simon ainda conseguiu dominá-lo e o afastou com um soco. Enquanto Viralis se perguntava por que estava sendo derrotado apesar dos seus novos poderes, Simon o socou com as brocas no braço, e o Rei Espiral disse a Virali que seu novo poder não era para superar os humanos, enquanto Simon o arremessou contra uma parede. O Rei Espiral revelou que Viral não tinha chance contra o humano que havia adquirido o poder da Espiral, mas ainda assim lhe deu um corpo imortal para que ele pudesse se tornar um contador das vitórias do Rei Espiral por toda a eternidade. Enquanto ele continuava a divagar sobre o quão grande ele era, Nia apareceu de Gurren Lagann e perguntou por que ele estava matando os humanos que pisavam na superfície. No entanto, o Rei Espiral a chamou de ignorante, pois acreditava que estava protegendo o mundo como o guardião da humanidade de uma ameaça que nenhum humano entendia até então. O mundo subterrâneo que ele havia criado era o único caminho para garantir a sobrevivência da humanidade, e como Nia e Simon estavam colocando a humanidade em um caminho de destruição, ele atacou sua própria filha. No entanto, Simon a protegeu, e convertendo suas garotas do harém em uma broca, o Rei Espiral as usou para alimentar seu Mecha Rasengan, que possuía o poder de espiral, assim como Gurren Lagann. Ao ver Rasengan, Simon e Rossi perceberam que estavam recebendo as leituras do Mecha do Rei Espiral por causa disso, e ele pulou no ar para atacá-los. No entanto, Simon pulou para trás para desviar, mas Lord Genome rapidamente ganhou vantagem e os chutou para longe. Assim que Gurren Lagann se levantou, o Rei Espiral o atacou novamente, e enquanto eles lutavam, Lord Genome revelou que havia outro homem que lutava como Simon, mas assim como ele, também não sabia que ele estava levando a humanidade à extinção. Quando o Rei Espiral chutou Gurren Lagann para longe, Simon bloqueou seus ataques seguintes e o prendeu em enormes óculos de sol para tentar dizimá-lo com seu movimento final de broca giga. No entanto, o Rei Espiral destruiu sua broca com os dentes afiados de Rasengan e perfurou todo o corpo de Gurren Lagann com brocas para lançá-lo contra uma parede. Rossi perdeu toda a esperança por causa da diferença em seus poderes, mas Simon disse a ele que a equipe Daigurum era famosa por tornar o impossível possível e conseguiu destruir o braço de Rasengan com sua broca. No entanto, o Rei Espiral quase partiu Rossi ao meio com seu contra-ataque, e quando ele capturou Lord Genome, Simon se separou de Gurren. O Rei Espiral lançou Gurren para longe, e quando Simon tentou se combinar com Rasengan, foi pego no ar, mas escapou explodindo sua mão. Sem opções restantes, ele usou todos os poderes de Lagann e atacou a enorme broca de Rasengan com seu pequeno mecha. Por causa do poder do roteiro e da amizade, ele conseguiu quebrar a broca de Rasengan, então o Rei Espiral saiu de seu mecha para lutar contra Simon pessoalmente. Após socá-lo algumas vezes, ele jogou Lagann no chão e quando Nia recuperou a consciência, viu Simon lutando com o Rei Espiral cara a cara, mesmo quando seu corpo inteiro estava coberto de feridas. Ela disse a Simon que acreditava nele e implorou para ele vencer, mas o Rei Espiral destruiu o braço de Lagann e levantou Simon pelo cabelo. No entanto, o pequeno diabinho perfurou o peito dele com a chave de furadeira minúscula e usou o poder da espiral para abrir um buraco no peito do Rei Espiral. Ele finalmente aceitou sua derrota, mas antes de falecer deu um aviso a Simon, revelando que quando a população humana excedesse 1 milhão, a Lua se tornaria uma mensageira dos deuses de todos os universos e destruiria o mundo da espiral. Quando Simon perguntou o que ele quis dizer com tudo aquilo, ele se recusou a elaborar mais e caiu para a morte. Nia disse adeus ao pai e naquele instante, o chão debaixo deles de repente começou a tremer, pois após a derrota do Rei Espiral, o gigantesco Teppen Gunman começou a desmoronar, e todos os Gunmen sob o controle do Rei Espiral também foram imobilizados. Ao ver o Mecha Teppen quebrando, Yoko se perguntou se Simon estava bem. Então, quando Gurren Lagann apareceu, todos sorriram de felicidade e saudaram os salvadores da humanidade. Quando Nia abraçou Simon, a luz do novo dia iluminou o mundo inteiro e a humanidade finalmente estava livre no 7º dia de sua batalha final.